1 Timóteo capítulo 2 é o texto da nossa devocional de hoje. Vamos continuar a nossa maratona agora na Epístola de Paulo a Timóteo. Tema da carta de 1 Timóteo, conselhos ao pastor. Timóteo sendo pastor, agora Paulo fala sobre alguns conselhos para o pastor. E aqui ele fala sobre a instrução acerca da adoração. Como que deve ser a adoração na igreja. Quando nós falamos de instrução para um pastor, nós começamos a perceber que isso aqui serve para todos nós, todos os cristãos, de uma forma geral, tá? Não só para pastores, mas para nós entendermos o andamento da igreja, como deve ser. E aqui no capítulo 2, ele fala no versículo 1, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas. Ele está falando sobre as orações, sobre a adoração na igreja, que vocês façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Orem pelas pessoas, supliquem, orem, intercedam, agradeçam a Deus pela vida das pessoas, todos os homens. Agradeça pelas autoridades, interceda pelas autoridades, abençoe a vida da tua família, ore pela tua família. E o versículo 2, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Ore pelas autoridades, orem para que Deus abençoe a nossa cidade, nosso estado, nosso país, o nosso mundo. Orem, peçam para Deus a intervenção. Versículo 3, isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E qual é a verdade? Olha só que profundo versículo 5. Grife esse versículo. Decore esse versículo. 1 Timóteo 2,5. Qual que é a verdade que Paulo está dizendo aqui? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Cristo Jesus, homem, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, e este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Queridos, isso aqui é muito profundo. Quando a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador, aquele que está no meio, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, não há nenhuma pessoa que possa levar você para Deus, não há nenhuma pessoa que possa levar você para o céu a não ser Jesus Cristo. Não há ninguém que vai levar as tuas orações para Deus a não ser Jesus Cristo. Isso aqui é a base da nossa fé. E porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Porque Jesus é Deus e Jesus é homem. Jesus, sendo Deus, esvaziou da sua glória e veio ao mundo assumindo uma forma de homem, sem pecado. Sem pecado. A natureza pela qual ele veio, a maneira como ele veio, a intervenção sobrenatural na concepção dele ali com Maria, foi o Espírito Santo. Ele não levou a genética humana, então ele não teve pecado. Mas ele era 100% homem, exceto na questão do pecado. Sofria dores, sofria sede, sofria fome, cansaço. 100% homem. Então, se você for pensar, aqui está Deus, aqui está o homem. Jesus Cristo está no meio, porque Jesus sabe quem Deus é, porque ele é Deus. E Jesus sabe quem o homem é, porque ele é homem. Então Jesus é o único mediador. Por isso que quando eu oro em nome de Jesus. Ninguém vai levar minhas orações a Deus. Eu não posso orar para ninguém, nenhum santo, nenhuma entidade, nada. Porque é inútil. As minhas orações não chegarão até Deus a não ser através de Jesus Cristo. Então esta é a verdade. Essa é a base da nossa fé. É isso que nós precisamos crer. Não podemos de forma alguma negociar com isto.
Isso aqui é, em suma, a essência do cristianismo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5. Grife esse versículo, grave esse versículo, decore esse versículo. Essa é a verdade de Deus para as nossas vidas, verdade absoluta. Versículo 7. Por isso fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Eu fui designado pregador e apóstolo para pregar esta verdade, que é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. A única solução da nossa vida é Jesus Cristo, a fé em Cristo Jesus. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Isso é adoração. Isso é uma vida entregue nas mãos de Deus. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente. Aqui ele começa a dar instruções, principalmente em relação à adoração, principalmente em relação à maneira de nós nos comportarmos na nossa vida. E uma coisa que eu vou dizer para você, e peço que você preste muita atenção para isso. As vestimentas fazem muito e dizem muito sobre o nosso caráter, sobre a nossa vida, sobre quem nós somos. Por isso que é muito importante eu tomar cuidado com a maneira como me visto, principalmente as mulheres. É muito importante eu entender isto. O versículo 9, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Decência. Que as vestes sejam decentes, com discrição, nada extravagante e nada indecente, que mostra o corpo, que seduz. Cuidado. Não se adornem com tranças, com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Queridos, a base bíblica é que o homem é o cabeça da mulher. Isso é bíblico. Isso é bíblico. E a mulher, ela se sente protegida quando está nessa função. Então, não há possibilidade, biblicamente falando, da mulher ser pastora. Não há. Não há possibilidade da mulher ser presbítera. Não há. Eu estou falando biblicamente, tá? Pautado na palavra de Deus, nos ensinamentos da Bíblia. Agora, se as pessoas vierem, porque isto é antigo, porque isto é retrógrado, isso é do passado, eu não considero a Bíblia retrógrada nem antiga, eu considero a Bíblia muito atual. Então, se nós começarmos a pegar alguns pontos e começarmos a tentar encaixá-los hoje, aí nós vamos ter muitos problemas. Então, tem algumas coisas, por exemplo, que a mulher fica em silêncio na igreja. No contexto daquela época, hoje, você pode muito bem colocar. Claro que isso aí é definindo a ideia de contexto de Ocidente, principalmente de 2000 anos depois, que a doutrina que Paulo colocou sobre o culto na igreja era uma forma, então a mulher fica em silêncio. Naquele momento, isto era uma coisa muito aberrante. Então a mulher hoje, claro que ela pode orar, claro que ela pode participar do culto, claro que pode. Agora, ter autoridade como pastora, como apóstola, como bispa, como presbítera, como diaconisa, não há nenhuma base bíblica, não há. E Paulo diz aqui o porquê. Versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a serpente, ou a mulher, que, tendo sido enganada pela serpente, se tornou transgressora.
Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Então, biblicamente falando, exegeticamente falando, pela palavra de Deus, não há base nenhuma para uma mulher ser pastora. Não há. Por isso que a igreja presbiteriana não adota esta forma de liderança de mulheres pastoras ou presbíteras. Elas podem sim liderar ministérios, elas podem sim ser líderes em determinados pontos da igreja, mas a questão de lidar com a liderança pastoral, a liderança do presbitério no sentido de estarem à frente do trabalho, não há nenhuma base bíblica. Jesus Cristo é o único mediador. Quero que você guarde isso no teu coração. Essa é a verdade de Deus para as nossas vidas, uma verdade fundamental. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer muito que o Senhor tem nos dado direção na tua palavra. Obrigado por Jesus Cristo ser o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Nós amamos o Senhor acima de tudo. E nós queremos, ó Pai, de todo o nosso coração, servir o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Queremos amar o Senhor de todo o nosso coração. Receba a nossa vida e abençoe-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Esses pontos que nós estamos entrando sobre atitudes de liderança, mulher como líder, amanhã nós vamos ver sobre as qualidades de um pastor, as qualidades de um presbítero, as qualidades de diáconos. São conselhos aos pastores, tá? No caso, Paulo aconselhando o pastor Timóteo. Então, o conselho ao pastor é sobre o andamento da igreja. Então, tem algumas coisas que nós devemos olhar com muito carinho e dizer: isto aqui é Bíblia, isso aqui é autoridade. A igreja tem que estar adequada à palavra de Deus, e não a palavra de Deus adequada à igreja. É a igreja que adequa à Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus que nos dá direção. E essa direção nós temos que assumi-la em nossas vidas em todas as áreas. Guarda isso no teu coração. Deus abençoe muito você e que a bênção do Eterno esteja com você. E até amanhã, se Deus quiser.